Existe uma imagem que há quase 5 séculos desafia a ciência e inspira a fé. Mas o que ela é de verdade? Um milagre divino? Ou seria uma obra de arte humana, assim, incrivelmente bem preservada? Vamos juntos tentar desvendar o mistério da Virgem de Guadalupe. Olha, isso aqui não é só um quadro, não. É um dos símbolos religiosos e culturais mais poderosos das Américas. Milhões de peregrinos vão até a cidade do México todo ano só para vê-la. Mas é na história da sua origem que a fé e o ceticismo, bom, eles entram em rota de colisão. A tradição conta o seguinte: lá em 1531, a Virgem Maria teria aparecido para um indígena azteca recém-convertido, o Juan Diego. Para provar a aparição para o bispo, ela mandou Juan colher rosas numa colina que era super árida e em pleno inverno. E aí, quando ele abriu o manto dele, a tilma, para entregar as flores, essa imagem que a gente vê hoje estava lá, milagrosamente impressa no tecido. E aí, para que lado a balança pesa? Foi uma intervenção divina ou o trabalho de um artista genial do século XVI? Vamos investigar isso. A primeira grande questão, o primeiro mistério, não é nem a pintura em si, mas a tela onde ela está, a tal da tilma do Juan Diego. As propriedades desse tecido são o ponto de partida tanto para quem acredita quanto para quem duvida. É importante entender o que é essa tilma. Não estamos falando de uma tela de linho daquelas de alta qualidade, sabe? Uma tilma era basicamente uma roupa bem rústica, feita com fibras do cacto agave. Normalmente, um tecido desses se desintegrava em, sei lá, 20 no máximo 30 anos. E aqui a gente tem duas visões que batem de frente. De um lado, o argumento de que um tecido de agave sobreviver por quase 500 anos, intacto, com cores vivas. Isso por si só já seria um milagre. Do outro, uma análise lá de 1982 que diz: opa, peraí, o tecido talvez seja uma mistura de linho e cânhamo, que é bem mais resistente. E ainda por cima, teria sido preparado com gesso, uma técnica super comum para preservar obras de arte. Ok, vamos sair da tela e ir para a tinta. Se o tecido já é controverso, a imagem que está estampada nele é mais ainda. A questão aqui é, foi feita por mãos humanas ou não? Para a gente entender o argumento do milagre, precisa conhecer essa palavra acheropita. É um termo que vem do grego e é usado para descrever imagens sagradas que, segundo a crença, têm uma origem divina, não humana. E a Virgem de Guadalupe é talvez o exemplo mais famoso de uma imagem acheropita. Quem defende a origem divina aponta para uns detalhes fascinantes. Dizem que, no microscópio, não dá para ver sinal de pincelada no rosto ou nas mãos. Que os pigmentos das cores não batem com nada que a gente conheça na Terra. E o mais impressionante de tudo, a imagem sobreviveu inteira a um atentado à bomba em 1921, que simplesmente destruiu o altar de mármore que ficava em volta dela. Mas aí, a ciência da arte conta outra história. O mesmo estudo de 1982 encontrou tinta têmpera, que é basicamente pigmento misturado com gema de ovo, super comum na época, e a paleta de cores, totalmente compatível com o que um pintor do século XVI usaria. Para eles, a conclusão é clara: é uma obra humana. E essa imagem aqui ilustra um ponto crucial da análise histórica. A pesquisa sugere que a imagem que a gente vê hoje não é a original. A figura da esquerda, mais simples, seria a primitiva. E aí, com o tempo, elementos super icônicos como os raios de sol, a lua, o anjo e as estrelas no manto, tudo isso teria sido adicionado por mãos humanas, transformando a obra. Mas olha, de todos os mistérios de Guadalupe, nenhum é tão cativante e detalhado quanto o que dizem estar escondido nos olhos da Virgem. Essa citação resume a essência da descoberta que seria a mais extraordinária de todas. Acredita-se que os olhos da imagem funcionam como se fossem fotografias, refletindo a cena exata do momento em que a imagem foi revelada pela primeira vez. Agora se prepara, porque essa parte é incrível. Numa área minúscula de só 8 milímetros, estudos digitais afirmam ter achado o reflexo de até 13 figuras humanas. Alguns oftalmologistas chegam a dizer que os olhos têm reflexos que só aparecem em olhos humanos vivos. E o mais surpreendente é que nada disso é visível a olho nu. Diante de uma alegação tão extraordinária, como é que a comunidade cética responde? Bom, eles se baseiam em 2 conceitos principais para explicar o que pode estar acontecendo. O primeiro é o tal do efeito CSI. Todo mundo já viu isso em filme, né? Alguém dá um zoom numa imagem de câmera de segurança toda borrada e, de repente, aparece um reflexo perfeito. Na vida real, ampliar uma imagem só amplia os pixels, ou, nesse caso, a textura do tecido.
A ideia de achar detalhes perfeitos numa pintura do século XVI é vista como uma fantasia de ficção. O segundo conceito é a pareidolia. Sabe quando a gente vê um rosto na lua, um bicho nas nuvens? Isso é pareidolia. É a tendência do nosso cérebro de achar padrões, principalmente rostos, em coisas aleatórias. Os céticos argumentam que as figuras nos olhos da Virgem são só o resultado da textura do tecido combinada com essa nossa mania de ver formas onde não tem. Então, no fim das contas, milagre ou não, depois de olhar o tecido, a tinta e até os olhos, a resposta continua em aberto. Mas talvez a verdadeira mágica da imagem não esteja em como ela foi feita, mas no que ela se tornou. Seja qual for a verdade sobre a criação dela, um fato é indiscutível. A Virgem de Guadalupe mudou o curso da história. A imagem se tornou uma força cultural e religiosa assim avassaladora. O verdadeiro poder dessa imagem foi a capacidade de unir dois mundos. Ela misturou símbolos católicos com crenças astecas, criando uma ponte entre os colonizadores e os indígenas. Isso não só levou a conversões em massa, mas também ajudou a forjar uma nova identidade para o México e para toda a América Latina. E isso nos deixa com uma última reflexão. Nesse debate todo, entre milagre e arte, talvez a gente tenha esquecido de perguntar o que realmente importa. É o jeito como uma imagem é criada que dá poder a ela, ou é o significado que milhões de pessoas encontram nela século após século? A resposta, assim como a própria imagem, continua sendo um grande mistério.